Flamengo entra em campo hoje às 7 da noite contra o Atlético Mineiro, o jogo da volta da Copa do Brasil, e precisa vencer para poder reverter o quadro que se apresentou depois da derrota no Maracanã. O Flamengo perdeu no Maracanã, todo mundo sabe, por 1-0, então tem que vencer. O time não vence há 2 jogos, então tem que conquistar um resultado aí que não conquistou nas últimas 2 partidas. O que será que o Felipe está preparando em termos de estratégia, de escalação? Eu vou falar um pouquinho sobre essa possível escalação do Flamengo, que eu imagino que o Felipe vai levar a campo, e vou falar também sobre um pouquinho de estratégia, aí levando um pouquinho do que eu acho que faz sentido. Já falar um pouquinho de novo sobre aquele 2-3-5 que eu falei ontem, mas vamos também abordar outras dinâmicas, outras situações aqui de manipulação desses encaixes individuais do Atlético Mineiro. O material tá bem legal, então é por isso que eu vou já pedir para você deixar o like e se inscrever no canal enquanto eu tô rodando a vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Deixou o like, se inscreveu no canal, muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal, e também é muito importante que você aproveite a promoção dos cursos do Laboratório do Futebol, o LabFoot, aqui parceiro do canal. Tem vários cursos muito legais que você, colocando o cupom FALANDO20, vai ter 20% de desconto na hora de adquirir os seus cursos. Você está vendo aí os banners passando aqui embaixo, CMA, Comunidade Mestres da Análise, Sistemas Táticos, um curso muito legal também. Tem também o curso de bola parada e tem também o Explorando o Jogo, os cursos aí de parceria do canal Falando de Tática com o LabFoot. Não perde tempo, adquira o seu curso do LabFoot e aprenda mais sobre futebol, esse esporte que eu sei que você tanto ama. Você gosta muito de Flamengo, mas você gosta também muito de futebol, e conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre o esporte que a gente tanto ama é muito legal. Eu aconselho demais. A minha relação com o futebol ficou muito mais saudável depois que eu passei a estudar um pouquinho sobre o jogo. Gente, vamos para o campinho então, projetar a escalação, falar de estratégia, de manipulação desses encaixes individuais. Tem muita coisa interessante em termos de movimentação das peças para gerar linha de passe, para gerar espaço, para gerar superioridade numérica dentro do campo. Vamos para o campinho observar tudo isso agora. Vamos lá, vamos de escalação por doses homeopáticas. Vou colocando os caras aqui aos poucos no campo de jogo. Primeiro, Arrascaeta e Pedro. Acho que o Felipe vai com esses dois caras porque são os caras do gol. Ele já não tem o Luiz Araújo. A gente já sabe que o Luiz Araújo não está relacionado. O próprio BH também não vai, que é um cara que não vem jogando bem, mas que eventualmente decide, né? Especialmente em jogo grande. Então, os caras decisivos, que tem gol, que decidem as partidas, mais do que nunca são Arrascaeta e Pedro. Então o Felipe não vai abrir mão de ter esses caras. Ah, mas eles não pressionam, que pipipi, popopó. Já provei aqui muitas vezes nesse canal, com dados, com imagens. Já provei, comprovei, reprovei que dá para jogar com os dois, que é óbvio que eles não têm o mesmo poder de marcação de Luiz Araújo, de Plata, de BH, de Juninho, mas dá muito bem para adaptar. Então a gente pode observar sim, a gente deve observar e deve ter a presença desses dois caras hoje no jogo lá em BH. Daqui a pouco, o jogo é 7 horas, e não esquece não. Importante que você deixe o like também, porque esse vídeo pré-jogo, quando der 7 horas, ele morre. Então, não esquece de deixar teu like, porque é muito importante pra gente chegar pra muita gente com esse pré-jogo até as 7 da noite, tá? Então, Arrascaeta e Pedro eu já projeto como titulares. Quem mais é titular? Quem é que deve jogar nessa partida de hoje? Gente, eu tô projetando o Felipe colocando ali praticamente força máxima, tá? Tô entendendo que o Felipe deve colocar força máxima nesse jogo de hoje, tá? Então, o que eu acho que ele vai colocar em campo? Para começar, Samuel Lino, que é o dono da ponta esquerda. O Plata deve jogar pela direita, né? O Jorginho é o titular ali na posição de volante, deve jogar. E o Rossi também, é claro que é muito titular, deve jogar também, tá? Além desses caras, quem mais deve jogar? Acho que o Felipe vai levar a campo a dupla dos Léus, vai levar a campo sim os dois zagueiros. Ele já falou que tem receio de colocar os garotos, ainda mais num jogo fora de casa, lá em BH, um jogo de mata-mata decisivo. Então, eu projeto muito, assim, o Ortiz e o Léo Pereira entrando em campo. Eu sei que tem muita gente que acha que esses caras estão no limite. Eu até acho que eles não estão nem no limite físico, mas acho que eles estão no limite mental. Acho que eles estão bem desgastados mentalmente, mas eu acho que eles vão ter que ir pro jogo hoje, não vai ter muito para onde correr. E imagino, tá? Imagino que ele vá com o Varela e com Alexandro. Aí, no caso da lateral esquerda, acho que ele pode ir com o Vinha também. Tem uma chance interessante também dele ir com o Vinha, tá? Projetando aqui o Alexandro, porque é um cara que defende mais, jogou muito bem contra o Atlético Mineiro ano passado. É mais cara de jogo grande. O Vinha, embora seja um ótimo jogador, tá retornando agora, teve boas partidas, mas não sei, tenho aqui a sensação que o Felipe vai com o Alex, que é um cara mais seguro, mais confiável nessas horas assim de jogos de mata-mata. Mas não vou ficar surpreso se ele colocar o Vinha em campo, tá? E acho que ele vai com o Varela. Ele colocou o Real contra o Ceará no final de semana, acho que para segurar um pouquinho mesmo o Varela, que já vinha jogando muitos jogos aí em sequência. Então vai de Varela aqui do lado direito, na lateral direita, e acho que ele vai com o Alan
do lado do Jorginho e vou explicar para vocês por quê. Porque é um cara que se movimenta muito, essa dupla é uma dupla que vai se movimentar muito para gerar a linha de passe para os zagueiros. Essa movimentação do Jorginho e do Alan pode ser muito importante nessa partida de hoje, eu vou mostrar para vocês já já por quê. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, vamos projetar como é que esse time vai a campo. Estou imaginando o time com a mesma escalação da quinta-feira passada, melhor dizendo, jogo pela Copa do Brasil. O time venceu a partida, então eu imagino que o Cuca vai tentar colocar o mesmo time em campo e a mesma estrutura de marcação nesse 4-1-4-1. O Arana está recuperado, pode ser que vá a campo, estou colocando aqui o Scarpa como lateral esquerdo, mas imagino que ele não vai arriscar colocar o Arana que está voltando de contusão num jogo decisivo, assim, de mata-mata, né? Que qualquer erro pode fazer diferença. De repente o Arana entra ali durante o jogo. Então, Everson, Saravia, Lianco, Alonso, Scarpa, Alan Franco, ali como esse cara sozinho no entrelinhas, no 4-1-4-1, Coelho, Igor Gomes, Gabriel Menino, Rony e Hulk. Deu certo no Maracanã, imagino o Cuca tentando repetir o mesmo contexto, a mesma escalação nesse jogo hoje lá em BH. Vamos colocar aqui agora as duas equipes em campo então, e o Flamengo normalmente constrói nesse 3-2-5 aí, né? E você tem aí o Atlético também nesse 4-1-4-1, e aí, vamos começar a falar aqui sobre algumas vantagens que a gente pode entender que pode acontecer nessa partida, tá? A gente está olhando aqui o Atlético no 4-1-4-1, mas a gente sabe que esse 4-1-4-1 é quase impossível da gente identificar, porque o time marca por encaixe individual. Então, onde vão os jogadores do Flamengo, as peças do Atlético também vão se movimentando junto, né? E aí eu já quero projetar para vocês algo que eu tinha trazido no vídeo de ontem sobre esse 2-3-5, que eu acho que poderia ser muito útil no jogo de hoje, porque o Atlético Mineiro marca só com um jogador mais à frente. Não tem muito motivo de você ter três na sua construção. 3 contra 1. Então, eu entendo que faz sentido você ter um 2-3-5. Avança o Alex, avança o Jorginho. Coloca o Ortiz e o Léo Pereira aqui sozinho, só os dois contra o Hulk. Tá bom, já tem um 2 contra 1 ali. O Hulk tem que ficar se dividindo entre os dois zagueiros do Flamengo. Então, não tem muito motivo para ter 3 construindo contra um só. E aí, vocês estão vendo que eu estou colocando em destaque também o Pedro com o Lianco e com o Alonso. Por que isso? Porque o Cuca deixa só o Hulk à frente se dividindo entre os dois zagueiros para poder ter a possibilidade de ter os dois zagueiros dele contra o centroavante do Flamengo. Então, tem uma desvantagem lá na frente para poder ter uma sobra aqui atrás. Esse é o motivo que o Cuca tem só o Hulk mais avançado. E aí uma vantagem que o Flamengo pode tentar estabelecer são as vantagens qualitativas pelos lados do campo. Tentar fazer essa bola chegar no Samuel Lino para 1 contra 1 contra o Saravia e também no Varela no contra 1 contra o Scarpa. E também o Varela trocando de posição com o Plata, estando por dentro aqui, o Plata estando por fora, o Flamengo mudando um pouquinho essa movimentação do lateral para deixar o Plata em 1 para 1 também com o Scarpa, tá? Então é uma possibilidade interessante. O Scarpa vai perseguir muito o Varela. Se o Plata aparecer por ali por perto, pode confundir essa referência individual também do Atlético Mineiro, tá? Outra vantagem que eu entendo que o Flamengo pode aproveitar, ao colocar 3 jogadores aqui nessa zona do campo, nesse intervalo entre esses 4 jogadores dessa linha que fica por trás do Hulk, dá para você tentar estabelecer um tipo de vantagem aqui. Você tem uma inferioridade numérica nesse setor, mas você vai manipulando com movimentações esse encaixe. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, mas é importante a colocação desses jogadores nesses intervalos para gerarem dúvidas. Será que o Igor Gomes vai no Alan ou será que ele vai no Jorginho? Será que o Gabriel Menino vai no Alexandro ou vai no Jorginho? E o Rony vai no Alexandro? Tenta saltar lá no Léo Pereira, você colocando o Alexandro e o Alan ali nesses intervalos, você pode gerar dúvida e eventualmente pode até fazer o Jorginho virar um homem livre. E fazer o Jorginho virar um homem livre é um grande negócio, porque ele, sem espaço, ele já arruma um estrago, já faz um estrago. Você imagina esse cara recebendo a bola com um pouquinho mais de liberdade, né? E aí, uma outra vantagem que o Flamengo tem que tentar aproveitar eventualmente, através de movimentações e de dinâmicas, obviamente, né? A coisa não acontece assim do nada, é essa vantagem aqui nesse entrelinhas. Tentar colocar Plata e Arrascaeta, ou Varela e Arrascaeta, eventualmente. Enfim, tem que ter 2 jogadores aqui ao lado do Alan Franco, fazer esse 2 contra 1 no Alan Franco que fica sozinho nesse entrelinhas. Pode ser até o Pedro também, saindo um pouquinho para baixar em apoio, colocando ali uma vantagem ao lado do Alan Franco. O Flamengo conseguiu fazer um pouco disso no jogo contra o Ceará, então é uma dinâmica que a gente pode ver acontecer no jogo de hoje, tá? Aliás, algumas dessas dinâmicas que eu vou começar a mostrar para vocês agora do Flamengo com bola aconteceram nas partidas entre Flamengo e Atlético Mineiro, nos últimos 2 jogos lá pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil. O Flamengo conseguindo achar espaço, conseguindo gerar espaço nas costas da linha de marcação do Atlético. Só faltou aquele penúltimo passe, aquele último passe, faltou um pouquinho de finalização também. Então passou um pouquinho, volto a dizer, tenho falado isso bastante aqui no canal, passou muito mais por tomar a decisão dos jogadores do que falta de repertório tático. O Flamengo conseguiu manipular muitas vezes a marcação individual do Atlético Mineiro, só faltou ter um pouquinho mais de lucidez. Então o Flamengo tem que ser um time lúcido hoje
lá em BH, tá? Então, essa vantagem aqui do 2 contra 1 contra o Alan Franco é bastante importante, tá? Eu vou colocar aqui agora o Ortiz com a posse da bola, tá? E deixar uma coisa clara aqui. Todas as dinâmicas que eu vou colocar agora acontecendo mais por esse lado direito aqui do Ortiz, com a movimentação dos volantes, dos pontas, dos laterais, tudo que eu vou colocar acontecendo aqui com o Ortiz com a posse da bola, você pode projetar também lá para o outro lado, pro Léo Pereira, tá? Eu não vou falar da mesma coisa do outro lado, porque senão fica repetitivo, o vídeo fica grande. Então, as movimentações que a gente vai ver por esse lado aqui podem também acontecer espelhadas do outro lado, tá? Então, projete tudo que está acontecendo aqui com o Ortiz, também com o Léo Pereira estando com a posse da bola, essas movimentações aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente pode imaginar aqui? Uma movimentação que é interessante, tá? Primeira delas, condução do Ortiz para atrair o Igor Gomes, tá? Muito importante que o Ortiz conduza a bola, o Léo Pereira também lá do outro lado, para poder tentar atrair Igor Gomes ou o Gabriel Menino, fazer esses caras andarem para frente. Quando esses caras andam para frente, você pode eventualmente gerar espaço para o Jorginho nas costas do Hulk, e aí você tem esse contexto do Jorginho com tempo e espaço, que é muito favorável, essa bola chegando aqui, e ele é um cara muito capaz de tomar a melhor decisão, de achar um passe para o Plata, de achar um passe para o Pedro, de tabelar, de associar, de achar o passe cavado, de acionar o Samuel Lino lá na profundidade. Então, trabalhar para deixar o Jorginho aqui com liberdade nesse corredor central é muito importante. Então, a condução do Ortiz pode ser muito importante para gerar esse tipo de situação. A mesma coisa acontecendo com o Léo Pereira também ali do outro lado, tá? E aí, essa bola chegando, por exemplo, para o Plata poder trabalhar esse 1 para 1. O Flamengo tentando aqui uma situação de 5 contra 5, que pode ser uma situação de igualdade numérica, mas é uma situação de vantagem qualitativa. Os atacantes normalmente são mais qualificados do que os defensores, então 5 contra 5 é bom, não é ruim, tá longe de ser ruim, tá? Bom, vamos lá. Mais algumas situações aqui, vamos devolver aqui a bola para o Ortiz e vamos projetar agora uma movimentação que é interessante também, que o Alan pode fazer também de arrastar o Igor Gomes, tá? Então o Alan pode arrastar o Igor Gomes para dentro e gerar espaço para o Ortiz achar direto essa bola aqui no Plata. Quando essa bola entrar aqui no Plata, e essa foi uma movimentação que o Flamengo achou muito no jogo contra o Atlético Mineiro, lá no Maracanã, os dois jogos contra o Atlético Mineiro, especialmente o primeiro jogo, que era a bola no Ortiz, do Ortiz para o Plata e do Plata pro Jorginho, só que no caso era do Plata pro Alan. E aí o Alan não tem a mesma lucidez do Jorginho de achar que o melhor passo, de ter mais capacidade de tomar a melhor decisão. Então é importante que o Alan sirva de isca aqui para o Jorginho andar para frente, andar aqui nas costas dessa última linha, dessa segunda linha, perdão, do Atlético Mineiro, para essa bola entrar no Plata e ele já acionar o Jorginho de primeira, para o Jorginho ser o cara a tomar a decisão de qual é a melhor jogada aqui nesse contexto. É importante que essa bola venha para o Jorginho, porque ele é um cara muito lúcido com a posse da bola. Então vamos projetar aqui mais uma jogada interessante, que é o Ortiz não conduz, o Coelho anda para frente, o Varela também baixa em apoio para atrair o Scarpa, e aí nisso que o Varela baixa em apoio para atrair o Scarpa, tem espaço nas costas do Scarpa, nas costas do Alonso. O Plata pode baixar um pouquinho também, atrair um pouquinho o Alonso, baixa um pouquinho, atrai esse jogador e aí depois anda nas costas dele para receber o lançamento aqui do Ortiz. E aí pode chegar finalizando de primeira, pode chegar fazendo um passo para trás para o Pedro. Enfim, tem situação de vantagem aqui, tá? Vamos de novo colocar essa bola aqui com o Ortiz, porque tem outra dinâmica interessante que a gente pode ver e que pode gerar vantagem para o Flamengo, que é essa dinâmica aqui, ó, do Jorginho também arrastar o Gabriel Menino, levando o Gabriel Menino um pouquinho para fora desse corredor central aqui, abrindo linha de passe para o Ortiz achar direto o Arrascaeta aqui, nesse contexto que o Arrascaeta adora. E de novo, né? Essa questão do Arrascaeta e do Plata estarem ali próximos ao Alan Franco, gerando uma vantagem numérica ali para aquele setor, que pode ser importante também para o Flamengo, tá? Outra situação, vamos devolver aqui a bola para o Ortiz de novo e vamos olhar agora aqui o Flamengo pesando um dos lados do campo. O Flamengo chegou a fazer isso lá contra o Ceará, fez pouco, fez menos do que eu gostaria de ver. Quero ver mais o Flamengo gerar dinâmicas para 1 contra 1 do Samuel Lino. Então, pesa esse lado aqui, os jogadores vêm para próximo da zona da bola. Por que isso? Porque a marcação do Atlético é individual. Então, as peças do Flamengo se movem para uma zona do campo, as peças do Atlético também se movem para essa mesma zona do campo. E aí você tem um contexto aqui de uma bola longa, de uma diagonal longa lá para o Samuel Lino, tá? E lembrando que isso também pode acontecer do outro lado. Então, o Flamengo pode pesar lá o outro lado e fazer o Léo Pereira jogar uma bola aqui para 1 para 1 do Plata, por exemplo, contra o Scarpa. Aliás, essa situação de 1 contra 1 contra o Scarpa é uma situação que o Flamengo acabou usando pouco. A derrota do Flamengo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil explorou pouco esse contexto. Gente, o Scarpa não estava jogando numa linha de 5, não estava tão protegido assim. O Alan Franco às vezes baixa, até porque está perseguindo ali algum jogador do Flamengo, mas era uma linha de 4. O Scarpa estava jogando ali como um lateral mesmo, então não era um ala, então ele não estava tão protegido assim. Então tem que aproveitar. O Scarpa não é um lateral de ofício, não é um cara que vai marcar tão bem assim. Então tem que tentar explorar a vantagem em cima do Scarpa, sim, tá? Aqui no caso estou mostrando a bola do Ortiz no Samuel Lino. E eventualmente um cenário ainda melhor, né? Foi um cenário que o Flamengo tentou em algumas situações
lá no jogo também da derrota por 1-0 contra o Atlético Mineiro na semana passada, que foi tentar também atrair o Saravia, fazer o Saravia também andar para frente com o movimento do Arrascaeta, do Alexandre, enfim. E aí você gera uma situação de bola nas costas direto lá, que foi uma situação que o Ortiz conseguiu para o Matias Vinha durante o jogo, né? Mas que acabou também não se repetindo. O Flamengo tem que tentar repetir o que está dando certo. O Flamengo não tem repetido jogadas que estão dando certo. Importante nesse jogo tão decisivo, tão importante, que deu certo, repete, tenta de novo. Tá machucando? Repete, tenta de novo. É claro que no campinho, o mundo do campinho, o mundo maravilhoso do campinho é sempre tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso. É claro que ali dentro do campo o bicho pega, o pau canta, enfim, a gente sabe como é que é, né? A gente só projeta aqui movimentações que a gente entende que fazem sentido, especialmente por conta dessa marcação ali individual que o Atlético Mineiro promove. Então, se você conseguir mover os jogadores do Flamengo de forma inteligente a gerar esse tipo de vantagem, pode facilitar a vida, gerar tempo e espaço, que é artigo raro, artigo de luxo, é ouro no futebol moderno. Você conseguindo gerar espaço para jogadores como Jorginho, Arrascaeta, conseguindo gerar espaço para o próprio Samuel Lino em situações de 1 contra 1, você obviamente que vai gerar vantagem, vai fazer o Flamengo um time mais forte, mais capaz de marcar gols. Precisa marcar pelo menos um para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Então, aqui uma projeção aqui que eu posso fazer para vocês hoje, imaginando que o Flamengo possa manipular melhor essa marcação individual do Atlético Mineiro. Imagino que o Felipe está lá agora em casa, no CT, trabalhando, olhando junto com a sua comissão, lá com seus pares, cada um desses detalhes, cada uma dessas movimentações, já colocou em prática também, treinou isso tudo, vai mostrar também, de repente, amanhã algum treino de vídeo antes do jogo, na pré-eleição, na hora que ele for mostrar a escalação lá para os jogadores. Então, um bom jogo para todo mundo. Qual a sua escalação ideal para esse jogo mais tarde e também qual o seu palpite para o jogo de mais tarde? Deixa aqui nos comentários, quero ler vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Até o próximo vídeo amanhã com a análise tática pós-jogo. Esperamos que com uma vitória, com a classificação do Flamengo, obviamente. Abração e eu fui. Saudações, valeu!